foco do programa Viver é Melhor de hoje é pensar na saúde bucal e traremos aqui 7 sinais que mostram que devemos procurar um dentista rapidamente. E o primeiro que nós vamos destacar agora é um sinal muito chato, dolorido. Veja só o destaque. Dor de dente. Um levantamento do Departamento de Saúde Pública dos Estados Unidos revelou que os estudantes perdem mais de 51 milhões de horas-aula ao ano por causa de problemas dentais. A cárie é a causa mais comum de dor de dente. Talvez também a cárie, doutor, seja a doença mais comum, ou que a gente mais escuta lá, que acontece na nossa boca. É mesmo? A cárie é mais frequente, o maior motivo de procura ao consultório? Olha, hoje em dia tem caído bastante essa estatística, assim. Ainda é uma doença, talvez sim, a mais comum ainda, né? Mas hoje em dia a ideia de prevenção eu acho que está criando força, principalmente entre as pessoas mais jovens, né? Eu acho que isso, graças a Deus, tá indo bem, né? Mas sim, eu acho que ainda é a mais comum e talvez o que ainda mais é o motivo principal da dor de dente. Ainda existem outros motivos para o dente poder doer. Quais, por exemplo? Um trauma, por exemplo. Um trauma não significa quebrar o dente, mas um trauma só de, às vezes, por exemplo, muita gente gosta de praticar arte marcial hoje, né? Então uma pancada mais forte você pode causar uma inflamação mais séria no nervinho que tem dentro do dente e isso pode vir sim a doer. Uma restauração, o que é muito comum, por exemplo, o paciente foi no consultório, fez uma restauração, normalmente está anestesiado para esse procedimento, o dentista fez o ajuste, só que ele não tem a sensibilidade na hora, né? O paciente não tem essa sensibilidade, está anestesiado, e quando passa a anestesia ele sente que tem um pontinho mais alto. Parece uma coisinha boba, né? Tem um pontinho mais alto, deixa, eu vou acostumar e leva. Isso não dá certo. E se acostumar não funciona. Se você imaginar que a nossa mordida tem uma força média, um homem vai de uns 50 quilos, numa mordida, você imagina 50 quilos toda hora batendo naquele pontinho. Então isso aí vai causar uma inflamação com certeza nesse nervinho e o paciente vai começar a ter dor de dente. Tá? Então é um outro problema. Aparelhos ortodônticos também podem causar. É um outro tipo de dor, não é uma dor maligna, é uma dor natural do procedimento, mas também é uma dor de dente que pode ocasionar. Mas eu acho que a cárie... E uma cárie não tratada, então, que aí vira o famoso canal, que aí dói. Exatamente, né? Então, a cárie não tratada, como é que começa isso, né? Toda a cárie começa com uma desmineralização da camada do esmalte, né? Pela produção de ácidos das bactérias que estão ali grudadas. E vai formando cavidade no esmalte. Essa cavidade vai ficando mais funda, mais funda, até que chega na região central do dente, que é onde tem um nervo, né? E aí a dor quem já sentiu sabe que não dá para fugir. É um sinal que você não vai conseguir fugir. Você vai ter que procurar. Por que dizem que a dor de dente é a pior que existe? O que acontece com a dor de dente? O dente, vamos imaginar o dente, é uma cavidade fechada ali, né? Então, assim, pela raiz entra uma artéria e um nervinho, tá? E faz a circulação e sai. Só que é fechada ali, não tem escape. Então, quando a gente tem um processo inflamatório nessa região, ou seja, lá dentro aquilo está crescendo, está inflamado, está crescendo e não tem por onde sair. Tá? Então, todo esse processo inflamatório começa a pressionar o nervo ali dentro. Então, você começa a ter começa a latejar e não tem escapatória. E aí, normalmente, quando chega a um ponto que realmente não tem regressão, você tem, quando abre, aí tem gente que abrir o dente, parou de doer. Por quê? Porque aí escapou toda aquela pressão que estava lá dentro e aí alivia a dor. Como é que a gente consegue tratar? Porque, por exemplo, o medicamento para dor normal não costuma funcionar. Então, depende do grau do problema, depende como é que está o problema, né? Ou seja, se você está logo no início, você está sentindo uma dorzinha, um desconforto, você talvez até consiga com um analgésico ou no máximo um anti-inflamatório, você consegue combater isso. Só que se chegar realmente a uma pulpite irreversível, que é um grau de inflamação que não reverte do nervo, aí não tem jeito, você tem que procurar um profissional para ele abrir o seu dente e assim tratar o canal. Tratar o canal, o que é tratar o canal? É você remover o nervo que tem dentro do dente e vedar com um material, uma substância especial ali para não ter contaminação bacteriana, né? Todos os médicos, ou pelo menos a maioria, diz que dor não é normal. Não é. Que a gente não deve conviver com a dor. Nunca. No caso da saúde bucal, também se aplica essa afirmação. Mesma coisa, mesma coisa. Primeiro, assim, se a gente estiver falando de dor de dente, eu duvido que alguém consiga conviver com uma dor de dente. Não tem como.
não tem como. Tem, assim... Se hoje está mais ou menos, amanhã vai estar pior, com certeza. Muito pior, e é o que, assim, tem casos, que passaram comigo, inclusive, de pacientes que chegam a uma dor tão extrema, que pegaram um prego para tentar furar o dente, para tentar aliviar, a próprio alicate para tentar arrancar um dente. Imagina o desespero da pessoa, a dor insuportável que ela estava sentindo. Começa a perder a própria razão. Começa a perder razão, não raciocina direito, não consegue se alimentar direito, não se alimentando direito, começa a ter algum outro problema de saúde. Então, assim, não dá, você não tem como conviver com a dor. A dor crônica, assim, não tem como. Você tem que realmente procurar uma ajuda profissional para poder sarar isso e você ter uma vida boa, uma condição de vida adequada. Não tem como viver com dor, não tem como. E é fácil descobrir o problema. Chegando no consultório, vai dar para resolver rápido. Se for, então, a dor de dente é uma dor que é mais fácil de você localizar. Você sabe, normalmente o paciente onde está doendo. Exatamente, o paciente já localiza para você, né? Fala, esse dente está doendo e tudo mais. Existem outros tipos de dores, por exemplo, dores musculares, que talvez o diagnóstico já é um pouquinho mais detalhado, não é tão fácil. Então, por exemplo, pacientes que acordam, normalmente isso acontece com quem tem bruxismo, que acorda com a musculatura dolorida, né? Então você tem que ver o que está causando. Isso é crônico, você pode ter esse bruxismo pode levar a uma dor de cabeça, cefaleias crônicas também. Então aí o diagnóstico já é mais difícil. Mas no caso da dor de dente, com certeza vai ser fácil de solucionar o problema do paciente. E aí fica mais uma vez o recado a você, amigo telespectador. Tá com dor de dente? Não fica adiando a visita ao dentista, porque uma hora você vai precisar ir mesmo. A dor não vai passar por conta própria. E o que é importante é que, assim, o quanto antes você procurar, mais fácil é o tratamento, né? Então, assim, aquela dorzinha, tomei um analgésico, melhorou, mantém, não vai procurar ajuda, não faça isso. Porque o que acontece? Você vai deixar cronificar o processo. Aí o tratamento fica mais difícil. Às vezes, a dor logo inicialmente, você não precisa nem tratar o canal. Às vezes, trocando uma restauração, você já resolve o problema, né? Se você deixar passar muito tempo, não. Aí você vai cair no tratamento de canal. Além de ser mais chato o tratamento, acaba ficando mais caro também, tá? Então, e mais longo. Mais longo. Então, quanto antes, a prevenção é sempre o melhor remédio e o mais barato. Nós vamos falar agora sobre uma outra situação que é comum, mas não é normal. Vamos falar sobre sangramento. Sangramento. Ele deve ser investigado se persistir por mais de 3 dias. Geralmente ocorre quando a pessoa coloca muita força na escovação. As principais causas incluem gengivite, traumas, distúrbios hemorrágicos, doenças como a leucemia e o escorbuto, além de próteses móveis mal ajustadas. Doutor, por que a gengiva sangra? Toda gengiva que sangra significa que tem um processo inflamatório instalado, tá? Aí a gente tem que verificar qual o motivo disso, o que está causando esse processo inflamatório. Normalmente são gengivites, né? Pela má higienização, o não uso do fio dental. Então você vai ter um acúmulo de bactérias, a placa bacteriana ali, isso vai iniciar um processo inflamatório, tá? Isso é um fator local, como próteses mal adaptadas também, excesso, restaurações em excesso. Escovar o dente com muita força, por exemplo? Não, escovar o dente com muita força você vai causar um outro problema. Escovar o dente com muita força você vai começar a ter uma retração de gengiva, né? Quando tem muito paciente que chega e fala, olha, eu não passo de fio dental porque toda vez que eu passo está sangrando, então eu prefiro não passar. Então, assim, se está sangrando quando você está passando o fio dental, é porque já tem um processo ali. É exatamente o contrário que você tem que fazer. Você tem que, se está sangrando, você tem que passar mais, só que da forma correta, né? Não é machucando a gengiva. Então, você tem que passar mais, tem até parar esse sangramento. Se não parar com a correta higienização, com a escovação forte, ela vai retrair a gengiva. Não é que ela vai causar um sangramento. Ela retrai a gengiva porque ela machuca a gengiva. A gengiva, quando ela está inflamada, ela vai sangrar com escovação forte ou fraca, ela vai sangrar do mesmo jeito. De qualquer forma. De qualquer forma ela vai sangrar, tá? Mas está errado, não deve ser assim, tá? Então, aí sim, se com a correta higienização, da forma adequada, por isso é legal você procurar um profissional para ele te ensinar como é que, eu escovo 5, 6 vezes por dia, mas talvez você esteja escovando da forma errada, não da forma adequada, né, para você. Então, tem que procurar um profissional para ele te ajudar como é que vai, com essas técnicas de escovação. São simples, é fácil aprender, né? Se mesmo dessa forma o sangramento persistir,
Então, aí a gente tem que procurar algo mais localizado. O que está causando isso daí? Que aí é o sinal de que alguma coisa não está bem, que é quando persiste aí se persistiu mesmo com as técnicas adequadas, alguma coisa está errada. Então, ou uma prótese está mal adaptada, você vai ter que trocar essa prótese, ou tem um excesso de restauração, você vai ter que trocar essa restauração, ou em casos mais sérios, você pode ter alguma doença sistêmica, né? Leucemia, hemofilia, pode ter alguma coisa mais séria, aí você tem que ter, a gente já parte para uma investigação médica, fazer alguns exames para ver o que se tem realmente. Deficiência de vitamina também é um outro fator que pode causar muito sangramento gengival, principalmente a vitamina C. Então, a gente tem que procurar mais detalhadamente o que está causando. Na via de regra, a gente começa com o mais fácil, higienização adequada. Funciona para praticamente 90% dos casos. Aí. É verdade que a gengiva, em algumas partes da vida, algumas idades e fases, ela é mais sensível? A gengiva, não diria. O que acontece é que com o tempo, fisiologicamente, você vai tendo alterações dentárias, né? Então a gengiva pode começar a ter retrações, né, de gengiva, que foi o que a gente falou com escovação forte, é uma das causas da retração, não é a única, né? Então é normal que pessoas de mais idade tenham mais retrações de gengiva, né? Durante a gravidez? Durante a gravidez é um problema sério. Eu indico, assim, toda pessoa, toda mulher que pretende ficar grávida ou que ficou grávida, procurar o dentista logo no começo, porque você vai ter uma série de alterações hormonais que vão refletir diretamente na gengiva. É muito normal inchaço de gengiva, sangramento de gengiva, dentes sensíveis, isso é muito comum, muito comum. E aí, durante a gravidez, a gente tem uma certa limitação de tratamento, não é tudo que a gente pode fazer, né? Então, procedimentos que levam raio-x a gente não pode fazer, pelo menos durante um certo período. Então, tem uma certa limitação. Então, se a mulher procura logo no começo, talvez a gente consiga evitar males maiores para não precisar intervir. Exatamente. Foi o que a gente falou no começo também. Imagine se já existem estudos comprovando o nascimento prematuro, né, por causa de bactérias, de má higienização. Então, sim, eu acho bem plausível o acompanhamento de um dentista durante esse processo. Muitas pessoas, quando tem a gengiva que começa a sangrar e que já imaginam que está relacionada a uma higiene inadequada, usam aqueles enxaguantes bucais, ou até mesmo sem necessidade, sem motivo específico, mas já têm o hábito de usá-los. Afinal de contas, eles são bons, eles não são, o que pode, o que não pode? Eles são muito bons, quando bem indicados, né? Só que ele não deve ser usado como única e exclusiva forma de higiene. Não substitui a escovação? De forma alguma, nem escovação e nem o fio dental. Escova e fio dental tem que ser obrigatório, é obrigatório para uma boa higienização. Em alguns pontos eu acho que o fio dental é até mais importante que a escova, né? Porque ele alcança pontos que a escova não entra. Tá? Então o enxaguatório ele é importante, é muito importante, mas como complemento, tá? Não como único agente de higienização, isso nunca. E eu procuro sempre indicar enxaguatórios que contenham flúor, porque o flúor ajuda realmente na prevenção de cáries. Eu não gosto de enxaguatórios que tenham muito álcool, que queima a boca, que dá aquela sensação que está limpo, mas na verdade só está queimando e eu não gosto muito desse tipo. Então, o profissional, o dentista, vai saber indicar o enxaguatório mais correto para aquele determinado caso. Criança pode usar? A criança, enxaguatório eu não recomendo, porque é muito fácil dela deglutir, engolir, né? Então, a criança, a gente tem que tomar um cuidado um pouquinho maior. Tá? Você já pode, por sinal, assim, desde que a criança nasce, você já pode começar a fazer uma higiene. Ela não tem dente, óbvio, mas você pode, por exemplo, encharcar uma gaze num soro fisiológico e toda vez que ela terminar de amamentar, você passa ali, tira aquele excesso de leite que fica parado na boca. Isso já ajuda bastante. Quando começar a nascer os dentinhos, já pega uma escova bem fininha, bem macia, já deixa, para ela já também ir criando o hábito, né? Muito pouca pasta de dente, tá? Para ela não ficar deglutindo à toa, engolindo flúor à toa, tá? Então, tem criança que acha que pasta de dente é doce. Então, esse é o problema dessas pastas de dente com sabor, tá? Então, tem que tomar cuidado, né? Deve ser usado sim, a escovação com a pasta de dente quando começarem a nascer os dentinhos, tá? Mas com cuidado. O enxaguatório eu acho que pode esperar um pouquinho, deixa ela ficar mais velha um pouquinho para não ter perigo.
No próximo bloco falaremos sobre mais 2 sinais que nos deixam mais atentos à saúde bucal, sobre feridas e sensibilidade nos dentes. Um tema que muita gente que nos assiste pode sofrer com ele. Por isso, permaneça com a gente aqui no programa e participando também. Já no próximo bloco teremos o Ecumênico de Preces. Ligue 0310 07 940. Já agradecemos a senhora Eulália de Freitas Yamamoto, de Suzano, São Paulo. Olá, obrigada pela audiência. Os nomes de seus familiares e entes queridos serão lidos daqui a pouco no nosso programa. Agradecemos a todos que estão na audiência e o convite para que participem. A gente volta já já.